como escolher ou como decidir aonde colocar o meu dinheiro? Lembra quando eu falei para você que existem várias possibilidades? E naquela ocasião eu dividi a minha resposta em duas partes, para quem estava começando do zero e para quem já tinha reserva financeira acumulada? Eu vou fazer a mesma coisa agora. Eu vou começar por quem ainda vai começar do zero. Quem vai começar do zero, eu sugiro fortemente que você comece criando, desenvolvendo a sua reserva financeira. E a reserva financeira, seja um depósito único ou vários depósitos ao longo dos períodos, por semana ou por mês, é importante que você tenha ela em investimentos de alta liquidez. Liquidez é o termo que a gente usa para ter dinheiro na mão. Quanto mais rápido você consegue solicitar o resgate desse dinheiro e ele cair na sua mão, mais líquido ou maior a liquidez desse investimento. Quer um exemplo? Quando você coloca o dinheiro na sua conta corrente, lá no banco, e você precisa dele, você vai num caixa eletrônico e saca. O dinheiro sai na hora. Isso é altíssima liquidez. O dinheiro está disponível. Um investimento para reserva de oportunidade ou para reserva financeira, ele tem que ter uma característica muito parecida. Eu tenho que solicitar esse dinheiro, ele tem que vir para minha conta hoje, no máximo amanhã, em 2 dias. Por quê? Porque às vezes pode ser uma emergência ou uma oportunidade e eu não tenho muito tempo para esperar. E para você que vai começar a fazer, existem algumas opções. A primeira delas são os títulos do governo. No nosso caso aqui, especificamente o Tesouro Selic. Para reserva de emergência é uma opção muito boa. Ele rende a taxa Selic e para valores de até R$10.000 é isento das taxas de administração. Ele tem a garantia do próprio governo brasileiro. Além do Tesouro Selic, existem CDBs nos bancos, nas instituições financeiras, com liquidez diária, ou seja, todos os dias ele vai estar disponível para que eu possa resgatar esse dinheiro. Ou seja, eu solicito o dinheiro agora, ele pode cair tanto hoje ou no dia seguinte. Liquidez diária é dinheiro na mão. Esses títulos eles têm que ter uma rentabilidade de 100% do CDI para valer a pena, porque eles têm imposto de renda e IOF dentro dos primeiros 30 dias de investimento. No título do Tesouro também tem imposto de renda. E uma terceira opção são os fundos de investimento renda fixa fácil, do tipo renda fixa fácil. Eles são isentos de taxas de administração. Procure um fundo de investimento que tenha uma taxa de rentabilidade por volta dos 100% do CDI. Esses 3 investimentos, essas 3 modalidades, são muito boas para que a gente crie a nossa reserva financeira. Ah, Thiago, você não falou nada da caderneta de poupança. Não falei e foi de propósito, porque essas 3 opções que eu indiquei, elas são melhores em termos de rentabilidade do que a poupança e são tão seguras quanto. Ou seja, aquele mito de que a poupança é o investimento mais seguro que existe não é bem verdade. Esses investimentos, principalmente os títulos do governo, são igualmente seguros ou mais seguros do que a poupança. Então, se você está começando, esse é o caminho. Faça a sua reserva, construa essa reserva financeira. Bom, Thiago, foi muito bom, mas eu já tenho a minha reserva financeira, já tenho ali a minha reserva de emergência, de oportunidades e quero saber mais para que lado eu vou, como que eu escolho onde colocar. Lembra que lá no começo da nossa conversa, quando a gente começou os nossos primeiros contatos, eu falei que era importante você conhecer o seu perfil de investidor? Para cada perfil, a gente tem um desenho de distribuição das finanças. E a partir desse desenho fica mais fácil, porque eu vou filtrando aonde colocar o dinheiro. Por exemplo, um perfil conservador, ele te dá poucas opções, porque a pessoa que tem um perfil mais conservador, ele não gosta de correr tantos riscos, ele prefere uma coisa mais garantidinha, ele trabalha muito mais para manutenção de patrimônio do que para crescimento de patrimônio. E aí, a distribuição que a gente faz, ele fica aí. Claro, eu estou te dando uma distribuição aqui idealizada, não precisa ser ferro e fogo desse jeito, é aquilo que você se sentir mais à vontade. Mas a distribuição que eu vou te passar aí para um perfil conservador é 80% em renda fixa
e 20% em fundos multimercado. A sua dose ali de risco está no fundo de multimercados, mas ela é bem baixa. Você pode optar por fundos mais conservadores e aí você garante pelo menos que o seu dinheiro vai se manter ganhando ali alguma coisa próxima ou um pouquinho acima da taxa de inflação, mantendo o seu poder de compra. Um segundo perfil é o perfil moderado. O perfil moderado ele aceita crescer um pouquinho mais o risco, mas não muito, e ele ainda tem um pé muito forte nos investimentos de renda fixa. Tanto que ele vai apresentar aí uma distribuição de 60% em renda fixa, 30% em fundos multimercados e 10% em renda variável. E a renda variável ela pode ser tanto em ações quanto em fundos de investimento imobiliários. E a gente vai falar mais sobre eles com o tempo. Mas você vê que já tem uma parcelinha que corre um pouquinho mais de risco, a renda variável, que é para você começar a ter um pouquinho mais de ganho, é vencer a inflação, é manter o seu padrão e não perder com a valorização dos mercados. Um terceiro perfil é o arrojado. O arrojado ele já descola um pouco dessa questão do conservadorismo, ele já almeja ganhar da inflação e crescer um pouco o patrimônio. O arrojado ele vai ter em renda fixa cerca de 40%, mais 40% em fundos multimercado e 20% em renda variável, sendo que essa renda variável pode ser tanto distribuída 100% em ações, 100% em fundos imobiliários ou dividido como você quiser. Essa é a sua exposição. Perceba que já tem uma dose de risco um pouco maior, com possibilidades reais de ganho, ou seja, de crescimento de patrimônio. E por último, o perfil agressivo dos 4 é o que está mais disposto a correr riscos. Ele aceita sim correr riscos para no longo prazo ganhar mais dinheiro, fazer mais dinheiro, aumentar a rentabilidade dele. E aí a distribuição já fica bem diferente. Ele vai para 20%, podendo chegar a 30%, mas não mais do que isso em renda fixa, 40% em fundos multimercado, 20% em ações e 10 a 20% em fundos de investimentos imobiliários. É uma grande variação, ele já tem uma distribuição melhor, mais equilibrada, com uma dose de risco maior, mas com maiores possibilidades de ganhos. E aqui entra a segunda parte dessa pergunta. Qual o objetivo? Agora que você já sabe qual é o seu perfil e qual a distribuição, você precisa saber qual é o objetivo. Imagina que você tem um dos objetivos que você vai executar aí a curto prazo, nos próximos 12 ou 24 meses. Não faz sentido você colocar esse dinheiro numa aplicação que apresenta grandes variações, tanto para mais quanto para menos, porque talvez no momento de usar, ela pode estar passando por um momento de baixa e você perder valor, perder dinheiro. O que naquele momento faz sentido é você abrir um pouco mão da rentabilidade e colocar numa coisa mais conservadora, mais garantida, como renda fixa ou um fundo multimercado. Agora, se você tem planos de longo e longuíssimo prazo, como por exemplo independência financeira, aposentadoria, faz sentido sim você colocar em aplicações que vão apresentar maior variação, mas no longo prazo a tendência é de crescimento. E agora que você já entendeu como trabalhar e como distribuir os seus rendimentos e as suas aplicações, que tal você estudar um pouquinho mais sobre as opções que o mercado oferece e começar a entender aquilo que te faz mais tranquilo, te deixa mais à vontade para começar a aplicar? Ah, Thiago, mas isso daí é para quem tem muito dinheiro. Olha só, eu acho que não. É possível sim começar com muito pouco dinheiro, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Te vejo na próxima escala.